A minha fala vai dizer respeito à figura do empregado hipersuficiente ou autônomo dependente. É uma contradição dizer que o empregado seria hipersuficiente e o autônomo seria dependente. Né? Como assim? Uma situação exatamente muito delicada e interessante, que foi criada pela proposta de reforma trabalhista. Então está lá no PLC 38 de 2007, está muito claro, artigo 444, parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Ou seja, a proposta estabelece uma nova categoria de empregado. Não sei se a categoria empregado hipersuficiente ou autônomo dependente, como alguns estão chamando, seria a nomenclatura mais correta. Mas o fato é que a proposta visa estabelecer a livre negociação para aqueles que recebem mais de 2 tetos da Previdência, hoje, em valores atuais de 2017, para aqueles que recebem mais de R$ 11.062,62. Ou seja, fica a indagação. É possível haver livre negociação coletiva, individual, para aqueles que recebem acima de R$ 11.062? Realmente a situação é delicada. É delicada a gente pensar que o empregado individualmente considerado, pelo menos em tese, possa fazer valer a sua vontade em face de conglomerados de grandes empresas. E esta é uma imagem que circula na internet. É uma imagem famosa que circula nas redes sociais, e a pergunta nesta imagem é: você tem direito de escolha? Você acredita ter direito de escolha? É uma imagem que mostra, efetivamente, os conglomerados, né? Nestlé, Kraft, Coca-Cola, e o domínio das marcas e tudo mais. Agora, não satisfeito, o PLC traz uma outra inovação. Ele coloca no artigo 442b que a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa consolidação. Este artigo, meus amigos, se for aprovado, pode colocar o fim ou uma pá de cal no direito do trabalho. Porque este artigo prevê a liberdade do empregador em contratar ou não como empregado ou como autônomo, e, em tese, o judiciário não teria, em tese, como interferir nisso. A redação é péssima, na minha visão, até porque não existe no Código Civil brasileiro a categoria jurídica autônomo. O Código Civil brasileiro é muito claro, no artigo 593 e seguintes, em estipular a figura jurídica do prestador de serviços. Popularmente se diz que quem não é empregado é autônomo, mas não é bem assim, porque o empregado é aquele que presta serviços profissionais, ou seja, mediante remuneração ou alguma onerosidade ou alguma contraprestação. Então, a técnica legislativa já é
péssima na minha visão, porque, na realidade, o que a lei estabelece é a figura jurídica, a categoria jurídica do empregado e daqueles que não são empregados. O não empregado, que pode ser o representante comercial, o transportador autônomo de cargas, o cabeleireiro parceiro, ou algum prestador de serviços que trabalha de acordo com a nova lei dos salões de beleza. A minha preocupação em relação a estes mais de 100 artigos que serão alterados da CLT é que nós retornemos ao início do século passado, ao final do século XIX, com a figura da alocação da mão de obra, atropelando os mais de 100 anos de evolução legislativa e jurisprudencial sobre o tema do direito do trabalho. Este é um anúncio do final do século XIX. Precisa-se alugar uma criada que saiba cozinhar e fazer os arranjos de uma casa de família. E um moleque para recados, na Rua da Princesa, número 1. Então, a nossa preocupação, dentro da esfera acadêmica, é que os mais de 100 anos de evolução jurisprudencial, legislativa, constitucional, sejam enterrados com esta reforma trabalhista. E é muito interessante porque nós não estamos aqui hoje, doutor André, e não estamos, eu estou acompanhando todas as palestras, nós não estamos tratando de institutos novos, de teses jurídicas novas do direito do trabalho, dano existencial, as teses novas que estão surgindo. Não, nós estamos, em verdade, em um conclave de reafirmação de direitos. Estamos, sim, preocupados, e a advocacia trabalhista está preocupada. Preocupada por quê? Como bem colocou o doutor Sérgio Rocha Pombo, aqui na cerimônia de abertura, como que um advogado trabalhista irá pedir um vínculo empregatício com esta proposta que está aí de liquidação de inicial e de sucumbência. Se o advogado trabalhista, de trabalhador, muitas vezes não tem e não está da posse de documentos, de fatos concretos, como é no direito civil. A prova é muito precária e o advogado acaba se sentindo, digamos assim, acovardado muitas vezes ou com medo de poder ajuizar uma ação de vínculo de emprego, que é uma ação, dependendo do salário, que pode realmente fazer muita diferença no processo. Pessoal, mas então, se nós não estamos aqui para tratar de teses novas, eu gostaria de propor alguma reafirmação e de relembrá-los e relembrar o pessoal de casa também que está nos assistindo de alguns conceitos básicos da disciplina. Primeiro conceito básico da disciplina, elementar, que todos nós sabemos, estudamos na faculdade, que a justificativa da incidência de normas tutelares no direito do trabalho, ela é proveniente daquilo que nós chamamos de trabalho dependente. A redação da CLT não é das melhores, ela coloca que todo trabalho com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e dependência, na qual a doutrina erroneamente interpreta como subordinação, mas na realidade a CLT trata de dependência, serão considerados para efeitos a relação de emprego. Pois bem, mas o que está por detrás desses requisitos? E eu sempre pergunto em sala de aula, estes requisitos da lei são causa ou consequência da relação de emprego? E tem muitas pessoas que acreditam fiamente
que subordinação jurídica é causa da relação de emprego. E não é. Na minha visão, não é. Esses requisitos, na realidade, revelam algo intangível, invisível aos olhos nus. E aí eu sempre faço a seguinte provocação em sala de aula. Como que nós sabemos se um casal vive ou está em união estável? A gente aprende na faculdade, lá nos bancos escolares, na faculdade de Direito, muitas vezes no escritório modelo, que o professor vem e diz para nós, olha, para você provar essa união estável, você precisa, sei lá, tem filhos em comum, tem ficha no posto de saúde na qual ele ou ela declaram que são companheiros um do outro. Existe alguma coisa algum elemento que possa... Eles têm conta conjunta, eles declaram imposto de renda em comum. Então, o que é que está por detrás da união estável? O que está por detrás da união estável é a afetividade. É uma relação que não se pode ver, que não se pode tocar, que não se pode rasgar, que não se pode guardar. É algo intangível. É algo invisível. Mas e a relação de emprego? O que está por detrás da relação de emprego? Ora, o que está por detrás da relação de emprego não é a subordinação jurídica. Subordinação é uma das faces de um fenômeno invisível, que é o que nós chamamos da alienação ou apropriação do trabalho pelo capital. É isto que justificou, no século XIX, a intervenção do Estado. E aliado a isso, a ideia da impossibilidade do empregado fazer valer a sua vontade por si mesmo. Pois bem, acontece que ao longo do século XX, essa ideia de alienação e de apropriação, ela foi sendo aperfeiçoada, e junto com ela, a doutrina chega e coloca a seguinte questão: o que justifica a intervenção do Estado não é apenas este princípio de justiça social. O que justifica são os direitos fundamentais do empregado. Ele é titular de direitos fundamentais, ele precisa do trabalho para desenvolver a sua personalidade. Sem o trabalho, não há o desenvolvimento da sua personalidade, até porque as pessoas não se identificam na rua como eu trabalho com metais, eu trabalho em hospital. Não. Se você perguntar o que a pessoa faz, ele vai dizer, eu sou enfermeiro, eu sou metalúrgico, porque o trabalho se confunde com a nossa própria personalidade. E aí vem uma outra característica mais fundamental ainda. Desculpe se eu estou sendo muito raso, mas o que diferencia o contrato de trabalho dos demais contratos é exatamente a condição da inseparabilidade. Ou seja, se eu vou em uma loja e eu compro um sapato, ou se eu vou em uma farmácia e eu compro um remédio, qual é o objeto desse contrato? É o objeto remédio, é o objeto sapato. Quando eu contrato um trabalhador, qual é o objeto desse contrato? O objeto é o trabalho humano. Agora, eu posso chegar para ele e dizer, doutor André, passa para mim aqui somente a sua criatividade, somente a sua inteligência, somente o seu conhecimento. Isso é inseparável. E essa é uma das maiores mentiras que os livros me contaram. A maior mentira é o contrato de trabalho. Não é, veja bem, não é o trabalhador que você contrata o serviço desse trabalhador. Ora, mas o serviço é inseparável da pessoa. Eu não tenho como contratar apenas a criatividade, o conhecimento. E isso é algo comum em anúncios de emprego. É muito claro.
Eu quero alguém responsável, educado, de apresentação cuidada, dá-se preferências a pessoas comunicativas, dinâmicas, com iniciativa. Então, nós estamos vivendo uma evolução muito grande dos direitos, da legislação e dos direitos fundamentais. E nós chegamos no final do século XX com uma evolução ainda maior, na qual o objeto do contrato ele tem tamanha força que ele é capaz de mudar o regime jurídico aplicável. E mais, não apenas o objeto, mas a utilidade do objeto. Vejam que no direito civil eu tenho benfeitorias voluptuárias e necessárias. A benfeitoria necessária, uma piscina na casa de uma pessoa que precisa de fisioterapia. Esta piscina é útil, é necessária, é voluptuária? Isso vai depender da utilidade existencial e essencial do objeto. A depender da utilidade do objeto, o regime jurídico muda. Da mesma forma, no direito tributário, artigo 153 da Constituição Federal estabelece que o IPI será gradual de acordo com a essencialidade do produto. Da mesma forma, no direito tributário, no direito previdenciário, ora, os benefícios de amparo ao idoso e amparo ao deficiente serão concedidos de acordo com a essencialidade daqueles que o necessitam. E aí eu pergunto, e o direito do trabalho? E o trabalho humano? Não é algo essencial? Não é algo imprescindível? Sem o trabalho, não há nada. Não há moradia, não há lazer, não há absolutamente nada, nem propriedade, absolutamente nada. E aí vem o projeto de lei e propõe um novo instituto jurídico. Qual é o novo instituto jurídico? A condição econômica e social da parte vai alterar o regime. Já estou concluindo. Ora, isso causa surpresa, porque nós teremos mais litígio, mais confusão. Se já é difícil, senhores, a caracterização do vínculo de emprego, nós vamos criar uma figura híbrida, não sei, o autônomo dependente, o empregado hipersuficiente, vai ser um desespero, desculpem. Somente quem está na trincheira da justiça do trabalho, no Vietnã da primeira instância, sabe o que vai acontecer. O número de ações vai aumentar drasticamente, porque se já é difícil a caracterização do vínculo, então o juiz vai ter que se dar o trabalho de verificar o que é uma coisa e o que é outra, né? Muito bem, é claro que nós precisamos de mudanças, temos aí uma nova era digital, empresas de transporte globais que não têm um automóvel, empresas de hospedagem globais que não têm um hotel. Nós precisamos, né, não é algo bom, é algo ruim, como o professor Bolsinhas disse, é algo diferente. E é claro que o direito do trabalho precisa encarar essas novas realidades, nas quais essas empresas se colocam como contratadas, e não como contratantes. Eu não quero me alongar demais, eu quero agradecer a paciência de vocês, já excedi o tempo, e quero dizer o seguinte, eu não combinei nada com o professor Sandro, eu me lembro muito bem dos filmes da década de 80, né? E esse filme aqui é A Hora do Espanto, viu, professor Sandro? Então, espero que vocês não se assustem, mas, na minha opinião, da forma como está o PLC, é um horror. É preciso mais debate. Mais debate. Muito obrigado pela paciência de vocês. Se é possível a gente falar ou concluir, de alguma forma, que existe níveis de hipossuficiência, ou níveis de uma gradação da hipossuficiência, chegando ao máximo da gente admitir, por exemplo, que existe uma hipersuficiência. Se é possível a gente concluir dessa forma. Obrigado pela pergunta,
doutor André. Eu gosto muito de utilizar a analogia do direito do consumidor quando nós vamos tratar dessa questão de hipossuficiência. E é muito comum a gente ver nas ações trabalhistas essa discussão. O empregado não era hipossuficiente, tinha plena capacidade, conhecimento. Vejam, lá no direito do consumidor existe uma diferença, pelo menos na doutrina, entre hipossuficiência e vulnerabilidade. Quando um advogado se dirige a um banco privado ou público para fazer um financiamento, para comprar um imóvel, por exemplo, ele tem condições totais de interpretar aquele contrato, de estudar aquele contrato, de verificar aquele contrato, mas ele não tem poder de negociação. Por quê? Porque ele está vulnerável ao mercado de consumo. Para responder essa sua questão, eu interpreto isso de uma forma diferente. Na minha avaliação, o que importa é a posição contratual. Não é o fato do sujeito ter curso superior, trabalhar por mero deleite, ser uma pessoa rica ou pobre, que vai determinar o regime jurídico contratual. O direito privado não trabalha assim. Porque se fosse assim, o empregado que trabalha em uma galeria de arte, que é filho de uma família abastada, que tem posses, não teria direito ao 13º salário. Para o direito privado, o que importa é a posição no contrato. Ele está ocupando uma posição naquele contrato em que ele precisa se sujeitar, né, às determinações, às ordens, aos comandos. Ou seja, no direito privado atual são desprezadas as circunstâncias, as situações circunstanciais. Por quê? Porque empregado, locatário, consumidor, no direito privado, são considerados em uma posição estruturante no mercado de debilidade contratual. Ao passo que as noções de credor e devedor atendem uma circunstância meramente momentânea. Então, entendo que é perigoso para a legislação estabelecer um limite como este de 2 tetos da Previdência Social e imaginar que alguém que ganhe R$12.000 por mês tenha condições de impor a sua vontade no contrato de trabalho.